Sejam bem-vindos a mais uma aula do Chave do Enem de Língua Portuguesa. E aí, o que será que a gente vai ter na aula de hoje? Nesta aula, nós vamos fazer exercícios relacionados à ironia, ambiguidade, coesão e um pouquinho de interpretação de texto. Então, vamos lá? Como vocês já estão carecas de eu me ouvir explicar, mas eu vou explicar mais uma vez, porque eu não sei se tem alguém que está pela primeira vez nos assistindo. Eu gosto sempre de começar a leitura ou a fazer um exercício, primeiro lendo o enunciado. E aí depois a gente vai para o texto. É por isso que as coisas estão organizadas um pouco de forma diferente aqui. O que não acontece no vestibular ou no Enem, tá bom? Então é só para você de repente ter uma dica aí, que isso facilita bastante a leitura. A gente, quando lê o texto, já lê mais focado naquilo que a gente precisa prestar atenção, e isso faz a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Então, primeira questão. Em tal qual as ondas de som se propagam no ar, supunha-se que as ondas luminosas também necessitassem de um meio para se propagar, o éter. O elemento destacado tem valor semântico de comparação, integração, concessão, conformidade ou finalidade. E aqui a gente tem o texto, ó. Um caminho tortuoso. Do jeito que a ciência é ensinada nas escolas, não é à toa que a maioria das pessoas acha que o conhecimento científico cresce linearmente, sempre se acumulando. No entanto, uma rápida olhada na história da ciência permite ver que não é bem assim. O caminho que leva ao conhecimento é tortuoso e às vezes vai até para trás quando uma ideia errada persiste por mais tempo do que deveria. Isso pode ocorrer por razões como censura política, por ideologias na classe científica defendidas por membros influentes. Apresentar a ciência nas escolas e universidades ou nos meios informais de comunicação como uma crença infalível da civilização esconde um de seus lados mais interessantes: o drama da descoberta, as incertezas da criatividade. Cientistas tendem a reagir negativamente às ideias que ameaçam o que eles pensam ser a verdade. Por um lado, essa descrença é essencial, dado que a maioria das ideias novas está errada. Por outro, ela pode revelar um conservadorismo que atravanca o avanço do conhecimento. Um bom exemplo disso é o experimento de Albert Michelson e Edward Morley, realizado em 1887 para detectar o movimento da Terra através do éter, um meio material cuja função era servir de suporte para a propagação das ondas de luz. Tal qual as ondas de luz se propagam no ar, supunha-se que as ondas luminosas também necessitassem de um meio para se propagar, o éter. O experimento mediria as diferenças na velocidade da luz quando um raio luminoso ia contra o éter ou a favor, como quando andamos de bicicleta e sentimos um vento contra nosso corpo. Uma bola jogada contra ou a favor do vento terá velocidades diferentes. Então, a gente nem precisa aqui ler todo o texto, porque a gente já chegou no ponto que nós precisaríamos. Então, essa expressão ali, que está estabelecendo a coesão, dando continuidade ali às ideias do texto, né? Elas têm valor semântico, têm sentido do quê? De comparação, de integração, de concessão, de conformidade ou de finalidade? Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa A de comparação, você está certo. Sempre que nós usarmos a expressão tal qual, nós estamos estabelecendo entre uma coisa e outra a comparação, ok? Não a integração, porque integração tem um sentido um pouco diferente. Concessão é como se fossem ideias que se opõem, que não é o que acontece aqui. Conformidade estaria de acordo com alguma coisa e finalidade é como se fosse o objetivo de algo, que não acontece nessa expressão, ok? Questão 2 vai falar um pouquinho sobre a ironia, né? A ironia é um recurso expressivo de linguagem que pode muitas vezes ser usado com o fim de causar o humor ou de simplesmente revelar o que a gente pensa de uma forma um pouco diferente, né? Então, o enunciado aqui diz o seguinte: a ironia expressa na tirinha representa uma crítica à seguinte relação entre sociedade e natureza.
Então, invertendo aí a ordem da oração, né? O que a pergunta está falando? Qual é a relação, qual é a crítica relacionada à relação entre sociedade e natureza que aparece na tirinha, né? Então, ei, Carvalho, acho. Você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e boi de cobra? Deixa eu chegar mais perto, tô meio cega já. E aquilo, papá capim? Como os caraíbas chamam aquilo? Aí eles olham para um monte de árvores cortadas, né? Que a gente tem que ler o texto não verbal e diz, chamam de progresso. Então, a tirinha, a ironia expressa na tirinha representa uma crítica à seguinte relação entre sociedade e natureza. Então, perseguição étnica indígena, crescimento econômico predatório, modificação de práticas colonizadoras, comprometimento de jazidas minerais ou desenvolvimento de reservas extrativistas. Então, qual é a crítica que está sendo colocada aí entre a relação de sociedade e natureza, através da ironia? E aí, o que você marcou, gente? Crescimento econômico predatório. Eles não estão aí fazendo uma crítica à perseguição étnica indígena. Então, quando ele corta ali todas as árvores, ele está fazendo um crescimento, né? Que é um crescimento predatório. Não quer saber o que ele está destruindo, ele só vai destruindo. E, entre aspas, que é aí que vem a ironia, para nós, né? De repente, para nossa civilização, a gente vê isso como um progresso, enquanto os índios não veem isso como um progresso, né? Então, não é a modificação de práticas colonizadoras, muito menos comprometimento de jazidas naturais, não é essa crítica que está sendo feita, e nem desenvolvimento de reservas extrativistas, ok? Questão 3. Nesse texto, no que diz respeito ao vocabulário empregado pela moça de Montes Claros, a narradora expõe uma visão indicativa de. A narradora expõe uma visão indicativa de descanso, uma vez que desaprova o uso formal da língua empregado pela moça, ironia, uma vez que incorpora o vocabulário formal da moça na situação familiar, admiração, pelo fato de deleitar-se com o vocabulário empregado pela moça, antipatia, pelo fato de cobiçar os elogios de Yaya sobre a moça, ou indignação, uma vez que contesta as atitudes da moça. Então vamos ler. Chegou de Montes Claros uma irmã da nora de tia Clarinha e foi visitar tia Agostinha no jogo da bola. Ela é bonita, simpática e veste-se muito bem. Ficaram todas as tias admiradas da beleza da moça e de seus modos políticos de conversar. Falava explicado e tudo muito correto. Dizia você em vez de você, palavra que eu nunca tinha visto ninguém falar tão bem. Tudo como se escreve sem engolir um S nem um R. Tia Agostinha mandou vir uma bandeja de uvas e lhe perguntou se ela gostava de uvas. Ela respondeu: aprecio sobremaneira um cacho de uvas, dona Agostinha. Essas palavras nos fizeram ficar de queixo caído. Depois ela foi passear com outras e Yaya aproveitou para lhe fazer elogios e comparar conosco. Ela dizia: vocês não tiveram inveja de ver uma moça falar tão bonito como ela? Vocês devem aproveitar a companhia dela para aprenderem. Na hora do jantar, eu e as primas começamos a dizer para enfezar Yaya: aprecio sobremaneira as batatas fritas. Aprecio sobremaneira uma coxa de galinha. E aí, gente, quando a narradora incorpora ali a fala, né, da outra tia que tinha vindo da cidade grande, provavelmente ali para aquela cidade, isso mostra expõe uma visão indicativa do quê? O que você marcou aí? Vamos à resposta? Se você marcou de ironia, é o certo, porque elas estão usando isso daí de forma irônica justamente para contrapor ali o elogio que a tia tinha feito para a dita cuja que tinha chegado ali naquela cidade. E aí elas foram bem irônicas e a todo momento usavam as mesmas falas que ela tinha falado naquela ocasião ali
na situação da fala, justamente para brincar ali com a tia em relação à fala que a tia tinha elogiado. Então, eles estavam usando de ironia, incorporando essa fala, dessa fala formal dessa mulher numa situação informal, tá? Não seria nem de descanso, nem de admiração, que elas não estavam admirando, a tia sim, né? Mas elas não, elas estavam até mesmo achando graça daquilo, né? Nem de antipatia e muito menos de indignação, ok? Questão 4. A tirinha compara dois veículos de comunicação, atribuindo destaque a. Destaque o quê? O que essa tirinha está destacando? Então vamos lá. Não gosta de TV, Ana? Aí a Ana responde: a internet tem infinitos canais de TV. Aí a outra pergunta: e como você decide quem vai lhe manipular? Ah, interessante essa questão, hein? E aí, comparando esses dois veículos de comunicação, ela destaca o quê? A resistência do campo virtual à adulteração de dados, a interatividade dos programas de entretenimento abertos, a confiança dos telespectadores, ali acho que faltou umas palavrinhas, né? Nas notícias veiculadas, a credibilidade das fontes na esfera computacional ou a autonomia do internauta na busca de informações. E aí? O que você acha que está sendo destacado aí quando ele faz essa comparação entre esses dois veículos? Se você marcou a alternativa E, você acertou, autonomia do internauta na busca de informações. Está destacando, entre aspas, isso, né? Essa autonomia que ele tem. Só que é uma autonomia também, como que eu posso dizer? Criticada ali, né? Será que ele realmente tem autonomia, né? Ele não está atribuindo destaque à resistência do campo virtual, nem à interatividade dos programas, nem à confiança dos telespectadores, nem à credibilidade das fontes, e sim na autonomia que o internauta tem na busca de informações, ou na falsa autonomia, certo? 5. Conflitos de interação ajudam a promover o efeito de humor. Ó, conflitos de interação. No cartoon, o recurso empregado para promover esse efeito é desculpa. A intertextualidade sugerida pelos traços identificadores do homem urbano e do homem rural, a ambiguidade produzida pela interpretação da fala do locutor a partir da variedade do interlocutor, a conotação atribuidora de sentidos figurados a palavras relativas às ações e aos seres, a negação enfática elaborada para reforçar o lamento do interlocutor pela perda da estrada, ou pergunta retórica usada pelo motorista para estabelecer interação com o homem do campo. Então vamos lá. O recurso empregado para promover esse efeito, que efeito? De humor, né? Essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. E aí, o que está sendo, qual é o efeito promovido ali? É a partir do que esse efeito promovido de humor, né? Da ambiguidade, da intertextualidade, da conotação e assim por diante. O que você respondeu? Se você marcou a opção C, está correto, né? Da conotação atribuidora de sentidos figurados a palavras relativas às ações e aos seres, né? Não é intertextualidade, que não existe ali uma relação com outras coisas, nem ambiguidade produzida pela interpretação da fala do locutor, nem a negação, não existe nenhuma negação enfática, né, elaborada para reforçar o lamento do interlocutor, ele não está lamentando, e nem a pergunta retórica, né? Na verdade, o efeito de humor já está justamente na conotação, na diferença de sentidos ali atribuídas à palavra estrada em relação se ela vai ou se ela não vai, né? Se ela for,
vai fazer uma falta danada para nós. E o outro estava entendendo a palavra estrada ir com outro sentido, né? Então, por isso a resposta correta é a letra C. Questão 6. Esse texto é de uma coluna de jornal escrita por um ombudsman profissional que, de maneira independente, critica o material publicado e responde às queixas dos leitores. Quais trechos do texto ratificam o papel desse profissional? Tá? Quais trechos desse texto vão marcar realmente o papel desse profissional? Então, o texto diz assim, ó: na tarefa diária de fazer jornalismo, bons títulos que apresentem de maneira clara o conteúdo da matéria são uma arte. O leitor tem apontado insistentemente ao longo deste ano títulos com sentido ambíguo em O Povo. No dia 8 de agosto, na Editora Brasil, o título destacava: Justiça suspende processo por homicídio de acidente em Mariana. Mais uma vez ele apontou, do jeito como está escrito, ficou a dúvida. O acidente de Mariana cometeu ou sofreu homicídio? Matou ou morreu? Então, quais trechos do texto ratificam o papel desse profissional? Do jeito como está escrito, ficou a dúvida, e no dia 8 de agosto, no Editorial Brasil, ou entendo que a insistência e nossa obrigação como jornalistas, na tarefa diária de fazer jornalismo e suspenso o processo por homicídio, o leitor ainda deu a sugestão e apontar ambiguidades nos títulos, ou o acidente de Mariana cometeu ou sofreu homicídio e matou ou morreu? O que você respondeu? Ainda tem esse trechinho, né? Ó. O leitor ainda deu uma sugestão de como poderia ser. Poderia ter sido assim: suspenso o processo por homicídio resultante do acidente em Mariana. Entendo que a insistência do leitor em apontar ambiguidades nos títulos é uma maneira de cobrar mais atenção com eles. É nossa obrigação, como jornalistas, oferecer títulos precisos e coerentes, mesmo que o espaço para escrevê-los seja delimitado por colunas e caracteres. E aí, o que vocês respondem sobre isso? Se você colocou como alternativa correta a alternativa B, entendo que a insistência e nossa obrigação como jornalistas é isso que demonstra, que ratificam o papel desse profissional, né? Como um profissional que é específico para trabalhar essas questões do jornalismo, né? Então, é isso que vai ratificar justamente essa fala do papel que esse profissional tem, né? Os outros vão mostrar a crítica do leitor em relação à escrita, né? As outras alternativas, a A, a C, a D e a E, justamente são as críticas dessa pessoa em relação a esse jornalismo, mas a fala que vai ratificar o papel desse profissional no jornalismo é justamente a alternativa B, ok? Então, por isso ela é a correta. Alternativa O. Alternativa não. Questão 7. Os textos publicitários são veiculados em diferentes formatos e suportes e servem a diversos objetivos. Na publicidade acima, que na verdade aqui está ao lado, né? O objetivo comunicativo está centrado em, então, wireless. Livros não precisam de fios. Livros nunca travam. Livros são anti-choques. Não quebram se você deixar cair. Livros têm o que as novas tecnologias querem ter. Então, vamos lá, de novo. Os textos publicitários são veiculados em diferentes formatos e suportes e servem a diversos objetivos. Na publicidade, o objetivo comunicativo está centrado no quê? Descrever as características físicas dos livros digitais, conscientizar acerca da obrigatoriedade de comprar livros, fornecer informações sobre a durabilidade dos livros físicos, divulgar a importância da leitura de e-books nos tempos atuais, ou convencer sobre os benefícios dos livros em comparação às tecnologias. E aí? Está fácil também, né, gente? O que você respondeu? Se respondeu a alternativa E, você acertou, né? Ele está fazendo uma comparação entre os livros
e justamente as tecnologias. E nessa comparação, quem está saindo ganhando? Os livros físicos, porque eles não precisam de fios, eles nunca travam, eles são anti-choque, eles não quebram e assim por diante. Então, esses benefícios dos livros em comparação às tecnologias, justamente elas são usadas para tentar convencer os leitores dos benefícios dos livros em relação às tecnologias, né? Não tem como intenção descrever as características dos físicos digitais aí. Muito pelo contrário, né? Sim, os livros físicos. Conscientizar acerca da obrigatoriedade de comprar livros. Não, ele está falando sobre a importância de se ler, não sobre a obrigatoriedade de você comprar livros. Fornecer informações sobre a durabilidade dos livros físicos. Embora eles sejam mais duráveis, como disse ali, né? Não é essa a intenção, está centrado justamente, se eu estou fazendo uma comparação de um livro com uma outra coisa, eu quero convencer que o livro é melhor que essa outra coisa, né? E muito menos divulgar a importância da leitura de e-books nos tempos atuais, ok? Lembre-se, sempre que a gente tiver ali uma publicidade, normalmente ela vai querer nos convencer de alguma coisa. Esse é o objetivo desse gênero, normalmente, ou conscientizar-nos de alguma coisa. E neste caso é o de convencer, ok? Questão 8. Com base nos recursos linguístico-discursivos presentes no texto, considere as afirmativas a seguir. Os termos filme, obra, longa e produção ajudam a dar coesão ao texto, porque remetem ao mesmo elemento. O uso dos pronomes nos e nosso no segundo parágrafo indica que o autor inclui o leitor espectador do filme em suas considerações. Os termos sublinhados em críticas e louvores ao impacto e às ideias e em todas as suas nuances possuem ambos preposição e artigo que justifica a crase no primeiro por ser obrigatória e sua ausência no segundo por ser facultativa. E 4, no último parágrafo, em Barbie, fala sobre escolhas e mudanças. O substantivo próprio remete à famosa boneca. Então, vamos dar uma olhadinha no texto, né? O projeto para uma adaptação em live action da icônica boneca criada por Ruth Handler em 1959 passou por 3 estúdios, Universal, Sony e por fim Warner, que já em janeiro de 2019 anunciou a escalação de Margot Robbie para o elenco e a dupla Greta e Noah Baumbach para o roteiro. Dava-se início a uma produção que até bem pouco tempo antes de sua estreia era tida como uma chacota completa. Um filme vergonhosamente artificial e reafirmador de bobagens e frufrus do mundo infantilizado das bonecas entorpecido, de rosa alienação e utopia brega. O mais gostoso nisso tudo é que a diretora Greta pega essas características possíveis do universo da Barbie e as transforma numa obra divertidíssima, um filme realmente importante para o cinema, por pegar um brinquedo e não fazer uma propaganda de 2 horas sobre ele. Parte do maior evento cinematográfico de 2023, este longa teve em sua campanha de marketing uma virada de chave na percepção de público que não é todo dia que encontramos. Para usar um termo reforçado pela diretora em entrevistas, estamos falando de uma obra que faz questão de exaltar a artificialidade autêntica. O foco aqui é a interação entre mundos, tanto em seu aspecto estético, quanto em seu aspecto ideológico, e o roteiro não vai poupar críticas e louvores ao impacto e às ideias que a famosa boneca trouxe para gerações de meninas e de alguns meninos também, começando pelo corpo e pela beleza inalcançáveis e seguindo para o reforço de práticas e ideias de comportamento social que basicamente replica o padrão de mulheres dos Estados Unidos nos anos 50. O filme opõe esse padrão de criação e comportamento às diferentes ideias possíveis que se possa ter em relação a Barbie, mostrando-nos um mundo inteiro controlado por uma visão feminina, uma sociedade matriarcal, e o quão diferente isso é de nosso próprio mundo, controlado por uma visão masculina, uma sociedade patriarcal. E aí ele continua, né? No final ali, Barbie fala sobre escolhas e mudanças nas mãos de Gewig, o comportamento típico das bonecas e bonecos, via imaginação e assim continua, tá? Então, o que dentro dessas opções que a gente tem aqui estão corretas, ó?
Alternativa 1 e 2 são corretas, 1 e 4 são corretas, 3 e 4 são corretas, 1, 2 e 3 são corretas, ou 2, 3 e 4 são corretas. O que você marcou? Vamos à resposta? Então, se você marcou a alternativa A, você acertou. Somente a 1 e 2 estão corretas. Vamos entender por quê. Então, quando a gente usa os termos ali, ó, filme, obra, longa e produção, e essa é uma das formas de estabelecer coesão no texto, quando a gente utiliza sinônimos para uma palavra, a fim de evitar a repetição e garantir ali a progressão das ideias no texto. Então, é isso que acontece, né? Então, quando eu uso filme, depois eu não posso usar de novo filme, pelo menos no mesmo parágrafo, eu tenho que usar outros termos. Daí usa-se obra, longa, produção, que foi o que aconteceu nesse texto. A afirmativa 2, ó, o uso dos pronomes nos e nosso, eles são usados justamente para colocar o leitor nessa perspectiva também, para ele fazer parte disso. Agora, por que a 3 e a 4 estão erradas? Vamos lá. Os termos sublinhados em críticas e louvores ao impacto e às ideias, e em todas as suas nuances, possuem ambos preposição e artigo. Então, aqui está a pequena informação equivocada. Ambos não têm preposição mais artigo, só a primeira parte, a primeira frase tem preposição mais artigo. Ó. Críticas e louvores a quê? Ao impacto e às ideias. Então, ao, preposição a mais artigo o, e às, preposição a mais artigo as, que daí vai fazer o uso da crase, ali realmente você tem preposição e artigo e a obrigatoriedade da crase. Só que no segundo texto, ó, e em todas as suas nuances, aquele as ali, ó, é só o artigo, tá? Não tem ali obrigatoriedade do uso da crase, porque não tem a necessidade de uma preposição aqui, tá bom? Então, essa crase não seria opcional, porque não tem obrigatoriedade de uma preposição. Então, só temos ali o artigo. Então, errado. E a última, 4, no último parágrafo, em Barbie, fala sobre escolhas e mudanças, o substantivo próprio remete à famosa boneca. Não, ali se vocês olharem, Barbie, opa, tô indo já para outra questão. O termo Barbie, ele se refere ao filme e não à boneca. Ó. Barbie fala sobre escolhas e mudanças nas mãos de Gerwig. Então, quando ele fala Barbie, está falando do filme Barbie, né? Então, não está se referindo à boneca propriamente dita aqui, o que estaria incorreto. Ok? Questão 9. Indique a alternativa que apresenta palavras ou termos do texto 2 diretamente relacionados a elementos representados na charge. Então, vamos ver aqui o texto 1 e o texto 2. Então, o texto 1 é justamente a charge, ó. A Cracolândia. Observem bem a imagem que tem ali, que eu não vou dizer agora o que significa, tá? Lembra que quando a gente tem uma charge ou uma história em quadrinhos, a gente tem que ler o texto verbal e o texto não verbal também, né? E aí a gente tem o texto. Cracolândia vive 30 anos de eterno retorno. Repressão à droga não faz mais do que dispersar usuários especialistas de usuários. Especialistas cobram articulação de políticas. Ela surgiu na Santa Efigênia, nos cruzamentos da Rua dos Gusmões com as pequenas ruas dos Protestantes e do Triunfo, logo atrás da Estação Ferroviária da Luz, no centro de São Paulo. E há quase 30 anos, migra de um quarteirão para outro em modo constante, se esparramando pelos bairros vizinhos. A itinerância da maior cena aberta de uso de crack e outras drogas do país, batizada de Cracolândia nos anos 90, é fruto, ora de um jogo de esconde-esconde a partir do mando do crime organizado, ora do empurra-empurra das operações policiais que incidem sobre ela, onde quer que esteja. E aí nós temos ali a pergunta, né? Indique a alternativa que apresenta palavras ou termos do texto 2 que remetem diretamente a elementos representados na charge. Então, seria articulação de políticas esconde-esconde, empurra-empurra e eterno retorno, itinerância e crime organizado,
ou repressão à droga e bairros vizinhos? E aí, o que você marcou? Vamos à resposta? Empurra, empurra e eterno retorno, tá? Então, essas expressões, elas vão remeter àquilo que a gente vê no texto 1. Empurra, empurra ali, ó, os policiais empurrando ali os cracudos, né, da Cracolândia. E o eterno retorno, justamente essa imagem do 8, que significa o infinito. Então, vai e volta, vai e volta. Isso está sempre acontecendo num ciclo que não se quebra, né? Então, por isso que esses dois termos do texto 2 vão remeter realmente ao que aconteceu no texto 1, tá? Na A, por exemplo, a segunda parte seria certa, mas a articulação de políticas não, né? Na C, itinerância e crime organizado. Itinerância até poderia estar relacionado à ideia ali do texto 2, mas crime organizado não. Repressão à droga e bairros vizinhos. Essa seria a opção totalmente equivocada aqui, né? Que eu espero que ninguém tenha marcado. E a última questão da nossa aula diz o seguinte: de acordo com o texto, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para... Então, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para quê? Controle da atuação dos profissionais de TI, desenvolvimento de tecnologias como os trolls, flexibilização dos turnos de trabalho dos controladores, necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots ou identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Então vamos lá. Se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representava um perigo para os sistemas democráticos, sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais tem agravado o problema pelo mundo. O perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs, os bots, softwares com tarefas online e automatizadas, para os cyborgs, ou trolls, contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automação. Mas pesquisadores começam agora a observar outros padrões de comportamento. Quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horários de trabalho, já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa, administrar um perfil falso durante o dia. Outra pista, a pobreza vocabular das mensagens publicadas por esses perfis. Um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia perfis falsos explica que às vezes faltava criatividade para criar mensagens distintas, controlando tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Então, a análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para o quê? O que você marcaria aí? Vamos à resposta? Isto mesmo, alternativa E. Identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Então, esses tipos de automatizadores, né, digamos assim, eles vão ter algumas características linguísticas que se padronizam, né, e que poderiam ajudar na identificação dessas informações que são consideradas incorretas e não nenhuma das outras alternativas, né? Essas coisas são faladas no texto, mas não estão relacionadas à contribuição desses perfis automatizados na caracterização da linguagem empregada. Essa que é a questão. Por isso que não pode ser alternativa A, nem alternativa B, nem alternativa C e nem alternativa D. Ok? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula. Participe sempre aqui no Chave do Enem conosco. Uma boa noite de sono, de descanso para todos e até mais. Tchauzinho.
Kátia Marcon, sou professora de literatura e a gente está hoje aqui no Chave do Enem para rever algumas questões que quem sabe você tenha ficado com dúvidas ou quem sabe você tenha acertado, mas quer confirmar, ver se era isso mesmo que você pensava. Se você não se inscreveu ainda em nosso canal, tem a oportunidade de se inscrever e aí você tem em primeira mão as atividades que nós fizermos aqui dentro do Chave do Enem. Você vai ser um dos privilegiados em ter esse conteúdo em primeira mão. Seja bem-vindo a essa revisão dos exercícios já postados e que você já fez. Queria parabenizar. Eu dei uma olhadinha lá, uma boa parte de vocês acertaram as questões. Fico muito feliz. Algumas questões a gente percebeu que tiveram mais dúvidas e é sobre elas que nós vamos conversar hoje. Vamos conversar sobre todas, mas aquela que quem sabe que você ficou com mais dúvida, chegou o momento de você revê-la, ok? Então vamos começar analisando a primeira questão. É uma questão de Ferreira Goulart e ela tem por título não, ela é um poema e ele diz assim: sou um homem comum, brasileiro, maior, casado, reservista e não vejo na vida, amigo, nenhum sentido senão lutarmos juntos por um mundo melhor. Poeta fui de rápido destino, mas a poesia é rara e não comove, nem move o pau de arara. Quero por isso falar com você, de homem para homem, apoiar-me em você, oferecer-lhe meu braço, que o tempo é pouco e o latifúndio está aí matando. Homem comum igual a você. Mas somos muitos milhões de homens comuns e podemos formar uma muralha, desculpa, ficou pequenininho, mas com nossos corpos e sonhos e margaridas. Ficou pequenininho lá embaixo, na hora de passar para a projeção ficou pequeno, mas deu para entender ali, também no exercício estava lá com letras iguais, certo? Muito bem. Aqui esse texto de Ferreira Goulart, ele vem trazendo algumas ideias, Ferreira Goulart modernista, né? E ele vem trazendo aqui. Nesse poema, ocorre uma aproximação entre a realidade social e o fazer poético. Então, a gente tem que procurar isso no poema. Realidade social e o fazer poético dentro da realidade do modernismo. Então, veja aqui comigo. Ele diz o que ele é. Ele se classifica como um homem, e ele vai dando descrições, e de repente ele fala poeta, que ele é um poeta. Agora entenda, parece até uma ideia contrária, né? Quando ele diz assim, poeta fui de rápido destino. Parece que ele, só passou e foi embora, não ficou como poeta. Mas não é essa a ideia que ele vem trazendo. Vocês percebem isso por quê? Porque toda a construção do texto, ele fez em forma de poesia. Ele trouxe figuras de linguagem, ele trouxe uma linguagem, inclusive, poética, cheia de palavras que faz com que você fique imaginando a situação, como por exemplo ali na última linha, né? Nós juntos formar uma muralha com nossos corpos de sonhos e margaridas. Imagina, formar uma muralha de corpos com nossos corpos de sonhos e margaridas. Que linguagem mais poética do que essa, né? Então, ele vem trazendo a questão da poesia ter esse cunho, né? Da poesia poder ter a aproximação, né? Entre a realidade social e o fazer poético. E aí, nessa aproximação, o eu lírico atribui à poesia um caráter de quê? De agregação construtiva e poder de intervenção na ordem instituída? Poderia ser isso? Vamos ver aqui se há outra possibilidade. Força emotiva e capacidade de preservação de memória social? Bom, se fosse uma memória social, acredito que as temáticas deveriam ser mais bem tratadas. Por exemplo, se ele fala sobre latifúndio, poderia ter explorado mais isso, né? Denúncia retórica e habilidade para sedimentar sonhos e utopias? Ele não faz uma denúncia sobre o uso dos sonhos, pelo contrário. Ampliação do universo cultural e intervenção nos valores humanos?
Será que ele faz uma ampliação do universo cultural, intervenção nos valores humanos? E a última, identificação com o discurso masculino e questionamento dos temas líricos. Na verdade, esse homem, eu poderia identificá-lo como homem masculino, né, no caso aqui, mas ele amplia. Como é que eu percebo isso, né? Homem comum igual a você. E aí, quando ele diz os corpos de sonhos e margaridas, ele amplia essa visão. Não é só homem no sentido masculino, mas ele amplia para a questão de ser a humanidade, né? Então, a gente percebe que a agregação construtiva e o poder da intervenção na ordem instituída é isso que o poema está fazendo. A poesia faz, o fazer poético dá essa oportunidade de aproximar a realidade com o fazer poético, né? O fazer poético aproxima a realidade. E ele faz isso usando a poesia. Ele se coloca, né, como um instrumento, né, de aproximar a realidade que ele está vendo através da sua poesia. Ele demonstra isso, a realidade ao seu redor, naquilo que circunda ele. Aí nós temos uma outra poesia aqui, de Chacal. O título dela é Reclame. Se fosse hoje, a gente já imaginaria algumas situações que a gente poderia ouvir reclame, né? Mas olha que poesia interessante. Ela é do Enem também, de 2010, é um pouquinho antigo, né, o Enem. Porém, achei interessante essa questão que fala: se o mundo não vai bem, a seus olhos use lentes, ou transforma o mundo. Ótica, olho vivo, agradece a preferência. Bem, Chacal, ele tem algumas características. Ele é representante da geração da década de 70, a poesia chamada marginal, né? É a produção literária dessa geração considerada como marginal e engajada, em que é representativo o poema apresentado. Veja só uma coisa. O que é uma poesia marginal para começar a história? Marginal não é delinquente, não é nesse sentido, mas é marginal de à beira da sociedade, à margem da sociedade, ok? Então, quando eu tenho no título ele, reclame, e eu estou falando de alguma coisa que é à margem da sociedade, né? O que Chacal estava querendo trazer para nós com essa poesia? Com a temática de olhos, de lentes, de ótica, enfim. O experimentalismo em versos curtos e em tom jocoso. Em poucas linhas, ele trouxe para a gente, num tom assim, jocoso, num tom de graça, num tom não no sentido assim, mas de você olhar, refletir e até dar uma risadinha, ok? Esse seria um tom jocoso, né? Ele faz esse experimentalismo com versos curtos, A letra B, a sociedade do consumo com o uso de linguagem publicitária, na verdade, ele não traz a sociedade do consumo. Ele poderia até se dizer que ele usa a linguagem publicitária quando ele diz agradece sua preferência, mas ele não tem essa questão do consumismo ali, né? Ele tem mais a questão de olhar as coisas ao redor e dizer que não estão bem. A letra C, a construção do poema em detrimento do conteúdo. Não, ele não só valoriza a estrutura, mas ele também valoriza o conteúdo. A experimentação formal dos neossimbolistas, não há essa premissa por trás, né? O uso de versos curtos e uniformes quanto à métrica. Quanto à métrica, a gente já percebe que isso não é condizente. Então, a alternativa que se encaixa aqui é a alternativa A. Outra poesia, essa de Paulo Leminski, Contra Narciso. Bom, vocês poderiam procurar um pouquinho sobre quem foi Narciso, né? E aí você entenderia, quem sabe, já de cara, o Contra Narciso já daria algumas pistas sobre essa poesia. Mas vamos lá. Ela começa sendo assim: em mim eu vejo outro e outro e outro. Enfim, dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. E outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Bom, aqui está pedindo para a gente ver o que Paulo Leminski queria trazer com essa poesia. Ele diz assim: a busca pela identidade
constitui uma faceta na tradição literária, buscar a sua identidade, ok? Redimensionada pelo olhar contemporâneo. O que está pedindo então? Ver a busca da identidade dentro da poesia. Nessa poesia, veja que ele diz assim, ó, eu estou procurando em mim, e quando eu procuro em mim, eu vejo o outro, e o outro, e o outro. E daí ele diz que vem dezenas, de repente ele vê um vagão cheio de gente, depois ele vê centenas. E aí ele vai dizendo, eu estou em você, e eu estou nele, e em nós. Então, há essa busca da identidade dele, faz ele ter uma percepção de que ele se enxerga quando ele vê o outro. E aí ele diz assim, no poema, essa nova dimensão revela o quê? A ausência de traços identitários? Não, ele se vê, ok? Angústia com a solidão em público? Por quê? Não temos um sentimento de angústia. Não há essa retratação, não temos nenhum momento uma angústia sendo retratada. A letra C, valorização da descoberta do eu autêntico. Será que ele está se descobrindo de forma autêntica, ele mesmo sozinho? Ele tem uma percepção da empatia como fator de autoconhecimento. Ele se colocando no lugar do outro, ele consegue se enxergar? Será que essa seria uma possibilidade? Impossibilidade de vivenciar experiências de pertencimento? Não vejo por quê, porque ele se encontra, estamos em paz, estamos em nós, e ele diz que ele se vê em alguns momentos de pertencimento. Então, a melhor alternativa aqui fica a questão da empatia, porque quando ele olha o outro, ele consegue se autoconhecer. Casamento. Eu gostei muito desse texto, eu gosto muito desse texto, é de Adélia Prado. E diz assim, ó, casamento. Há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinho na cozinha. De vez em quando, os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como, esse foi difícil. Prateou no ar, dando rabanadas, e fez o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos pela primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir, coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. É bonitinho, não é? Porque eles dois ali, ó, numa cumplicidade, casal, né? Se vem aí à noite, escamando peixe, os dois sozinhos, ele consegue imaginar a primeira vez que eles se viram, aquele olhar trocado, né? Então, é bem envolvente essa relação que os dois têm, né? Perdão. O poema de Adélia Prado, que segue a proposta moderna de tematização de fatos cotidianos, apresenta a prosaica ação de limpar peixes na qual a voz lírica reconhece uma. O que será que essa voz lírica reconhece? Eu destacaria algumas coisas que eu acabei de comentar com vocês, certo? Então, fatos cotidianos, a gente tem que procurar o que a voz lírica fala, a voz que está falando no poema, o que ela quer dizer para a gente. A letra A expectativa do marido em relação à esposa. Ele tinha alguma expectativa, o marido ali? Não vemos isso, né? A letra B, imposição dos afazeres conjugais. Há alguém que impõe, olha, você tem que vir ajudar a fazer isso. Não vemos isso também no texto. Disposição para realizar tarefas masculinas. Qual que seria essa tarefa masculina? Escamar peixe? Será? Dissonância entre as vozes masculina e feminina. Há uma dissonância, uma discrepância, não, né? A gente vê assim uma conversa amigável, a gente vê que os dois ali estão... as vozes que falam no poema estão conversando bem, tipo assim, né? Eles estão se dando bem. Forma de consagração de cumplicidade no casamento, essa alternativa é a que melhor se encaixa, porque realmente eles estão numa cumplicidade
dentro desse relacionamento, e eles percebem isso com os afazeres que eles têm, né? E a última questão para nossa análise também é do Enem de 2013, e é um texto que fala sobre um rio. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Pois é, achou que a enseada ficou pobrinho para a visão que ele tinha de um rio. Manuel de Barros, que é o autor desse texto, desenvolve uma poética singular, marcada por narrativas alegóricas que transcorrem nas imagens construídas ao longo do texto. Então veja, o que o texto já está pedindo para a gente? Está pedindo para que a gente identifique as narrativas alegóricas, que fazem a gente relembrar alguma coisa. No poema, essa característica aparece representada pelo uso do recurso de que. Então, voltando ali no texto, diz assim, ó, que o rio era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta por trás de casa. Não assinalei ali, mas logo abaixo diz assim, ó, não era mais a imagem de uma cobra de vidro. Então, na cabeça dele, ele já tinha visto aquela imagem do rio como uma cobra. Só que aí depois alguém falou para ele que era enseada, ele achou que perdeu a graça do que seria realmente aquele rio, né, que ele via ali como se fosse uma cobra. Então, qual característica aparece apresentada pelo uso de qual recurso? Primeiro, o resgate de uma imagem da infância como com a cobra de vidro. Ele não teve essa imagem da infância de uma cobra de vidro, ok? Ele identificou um rio que tinha que parecia ser uma cobra, ok? A apropriação do universo poético pelo olhar objetivo, se fosse objetivo, não usaria tantas imagens para que a gente imaginasse com ele esse rio. Transfiguração do rio em um vidro mole e cobra de vidro, transfiguração, ou seja, transforma essa idade, uma narrativa alegórica, né? Ele transforma esse rio em um vidro mole e cobra de rio. Poderia ser. Então, vamos ver as próximas. Rejeição da imagem de vidro e de cobra no imaginário poético. Rejeição da imagem. Não há rejeição da imagem em momento algum. Recorte elementos como a casa e o rio no subconsciente. Não, ele não faz isso no subconsciente, porque na verdade ele traz essa imagem à tona, ele até vê que os outros conversaram outra coisa e disse, mas isso é sem graça, né? Então, a alternativa correta é a letra C, que fala que há uma transfiguração do rio em um vidro mole e cobra de vidro. Essas são as nossas questões de análise de hoje. Eu digo de novo para você, se você não se inscreveu no nosso canal Chave do Enem, é a sua oportunidade. Terceiro ano, a gente se vê no próximo encontro. Um abraço!